Aqui é Felipe Lynch, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que é pré-candidato ao governo daqui do estado de São Paulo, para de uma vez por todas, juntos, varrermos o império do governador João Dória, acabou de conceder uma entrevista para a Globo News. A jornalista que o entrevistou foi a lacradora de esquerda Andréia Sadi, que, claro, tentou colocar o ministro em várias saias justas, colocá-lo contra a parede. Mas o ministro Tarcísio Gomes de Freitas mostrou-se ser extremamente preparado, foi contundente e deu um corte tramontina melhor do que o outro. Quer entender melhor? Então vem comigo no vídeo a seguir, porque é o seguinte, essa entrevista ela está repercutindo muito pouco. E é justamente pelo fato da entrevista ter sido maravilhosa. A imprensa não falou nada, tá calada, quieta, não teve manchete, não teve nada. E aí o que acontece? A nossa equipe resolveu separar pequenos trechos dessa entrevista, que nós consideramos os mais importantes, para poder mostrar a vocês o que o ministro tem feito pelo Brasil, o que ele quer fazer pelo estado de São Paulo e, claro, acabando com várias narrativas da imprensa. Vamos acompanhar. O senhor vai enfrentar essa missão mesmo de pré-candidato ao governo de São Paulo? Vou enfrentar, estamos animados para enfrentar. Obviamente é um desafio novo na nossa vida, é algo que você não planeja, acontece, mas ao mesmo tempo você vem se preparando ao longo da vida, por meio da sua trajetória, para enfrentar desafios dessa natureza. É um desafio apaixonante, a gente está falando do estado mais relevante do ponto de vista econômico, que tem seus desafios, e eu tenho certeza que vamos nos preparar da melhor forma possível para fazer também o melhor trabalho possível. O senhor acha que o eleitor entende esse cavalo de pau no discurso do bolsonarismo, ministro? Porque em 2018 o Centrão era comparado a ladrão, né, como nas palavras do ministro Heleno, e agora o governo é do Centrão. O senhor acha que para o eleitor é possível convencer o eleitor de que, olha, na verdade o Centrão não era nada daquilo que a gente estava falando? Mais uma narrativa construída pela tradicional imprensa do nosso país. E aí você deve estar pensando, pergunta, parece aí que foi até formulada por alguém, né, da edição do programa. Foi pensada essa pergunta. E claro que Tarcísio Gomes de Freitas respondeu da maneira mais perfeita possível. Escutem. O governo é do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deu o seu tom. Exatamente. Então deu o seu tom na escolha dos ministros, está deixando um grande legado e um grande ensinamento. O valor de se investir em quadros técnicos. Aqui no Ministério, por exemplo, eu fui escolhido ministro, não teria sido se fosse qualquer outro vencedor em 2018, certamente o Ministério estaria com algum partido, eu não teria tido a liberdade que eu tive de montar a equipe, eu tenho técnicos em todas as áreas, eu consegui trazer dirigentes de mercado. Vamos pegar o Porto de Santos, por exemplo, que nós herdamos com um prejuízo de $500 milhões, que foi o resultado do Porto em 2018, e a gente vai entregar com um resultado este ano de 22, esta é a projeção, com $500 milhões de resultado positivo. Então é um Porto que veio dando resultado positivo, incrementando movimentação. Olha as estatais que estão com resultado positivo, olha o que aconteceu nos Correios. Então isso se deve à marca do presidente. O presidente já está sinalizando também que agora nessa saída dos ministros para as disputas, vai manter quadros técnicos nos ministérios. Aqui o Ministério da Infraestrutura é um dos exemplos. E eu acho que uma outra coisa que a sociedade já percebe é que nós não tivemos nenhum escândalo de corrupção no governo federal. Nós não tivemos escândalos, por exemplo, sistêmicos que alimentavam esquemas de partido, né, como nós tivemos no passado o assalto à Petrobras, né, que foi um escândalo, foi uma coisa assintosa. Nós deixamos de ter, por exemplo, refinaria Premium do Maranhão, refinaria Premium do Ceará, deixamos de concluir a Abreu e Lima, deixamos de concluir a Comperj pelos bilhões e bilhões, dezenas de bilhões que foram desviados, ou seja, uma corrupção sistêmica que alimentava um esquema de poder. Isso não aconteceu e fica muito claro para a sociedade perceber essas diferenças. Então, o governo foi numa linha absolutamente diferente da que nós tínhamos no passado. Houve um rompimento muito forte com a questão da corrupção, uma intolerância com a corrupção, um ganho na governança corporativa. Observe que aqui no Ministério a gente tem uma secretaria de governança que se dedica ao tema, né, com delegados de Polícia Federal, com gente de órgãos de controle, que nos ajuda justamente a fazer esse enfrentamento. E o resultado veio, está aí para ser mostrado. Espetacular! Foi na veia.
O ministro Tarcísio percebeu o tom da pergunta. A jornalista tentando colocá-lo contra a parede. E o ministro responde com empenho, com trabalho, com o fim da corrupção, com o fim dos prejuízos históricos e recordes de empresas como Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Correios, Banco do Brasil, BNDES e por aí vai. O Tarcísio, mais uma vez, foi impecável. Mas calma que tem mais por aí. Olha a outra pergunta. Como o senhor está se preparando para essas estratégias de adversários dizendo que o senhor não é de São Paulo, que até o Márcio França brincou que a primeira pergunta que ele vai fazer ao senhor é qual time que o senhor torce, que o senhor é flamenguista. Como o senhor espera convencer o eleitor de São Paulo de que o senhor conhece o estado? Bom, a jornalista, aparentemente não satisfeita com a resposta, talvez obrigada a engolir a seco, resolveu investir mais uma vez. E aí agora a grande preocupação da imprensa e do petista do Márcio França, que está abraçado com o Lula até debaixo d'água, aliás, sempre esteve, né? A preocupação dele, da Andréa Sadi, da TV Globo, parece saber para que time Tarcísio Gomes de Freitas torce. Saber se ele efetivamente é de São Paulo, se ele nasceu em São Paulo, minha filha, pouco importa. Pouco importa. Para mim, se o ministro fosse do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, para mim o que importa é se o ministro Tarcísio ele faz um trabalho excelente como ministro, ele faz. Se ele é honesto, ele é honesto. Se ele está empenhado em defender os ideais de Deus, pátria e família, isso com toda certeza, isso é o que importa para mim. Vamos acompanhar a resposta do ministro, que também foi 100% impecável. O estado de São Paulo é um estado de gente trabalhadora, pragmática, acolhedora. É um estado que acolheu imigrantes, que acolheu gente do mundo inteiro. Nós temos a maior colônia libanesa do mundo em São Paulo, nós temos um parque industrial alemão imenso, nós temos uma grande colônia italiana, nós temos a colônia japonesa que produz os ovos lá em Bastos, né, e que está no estado todo. Nós temos milhões de nordestinos vivendo no estado de São Paulo, e é o estado que soube receber essas pessoas, que acolheu todo mundo, né? Então, no final das contas, o convencimento parte da capacidade de entender os problemas do estado de São Paulo e construir soluções para São Paulo. Observe o que nós estamos fazendo, por exemplo, na Malha Paulista, onde nós estamos resolvendo uma série de gargalos, aumentando a velocidade de operação, então tem a duplicação do trecho de Tirapina para Santos. A gente tem o contorno de São José do Rio Preto, que vai começar em Mirassol, vai passar por Rio Preto, vai terminar em Cedral. Fizemos a travessia urbana de Rio Preto, estamos fazendo a segregação da linha de carga da MRS, acabando com o conflito com a linha da CPTM. Isso abre espaço por trem intercidades. A gente vai fazer a desestatização do Porto de Santos, e aí vamos resolver lá o problema do viaduto da Lamoa, vamos resolver a questão do túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, a travessia seca Santos-Guarujá, tem os investimentos no aeroporto de Congonhas. A infraestrutura acaba te levando a ter que estudar todos os problemas, porque a infraestrutura não é um fim em si mesmo, é um meio. A infraestrutura vai servir o agronegócio, vai servir a indústria, e te obriga a estudar todas as questões. Então, acho que nada resiste ao estudo, à dedicação. No final das contas, um governador de São Paulo não vai ser o governador de uma torcida. Ele vai governar para todas as torcidas, e ele tem que ter a compreensão dos problemas de São Paulo, dos problemas de segurança pública, do problema de financiamento da saúde, dos problemas de infraestrutura, que o estado de São Paulo, apesar de ter a melhor estrutura do Brasil, hoje padece com problemas de infraestrutura, os problemas das 1.100 obras paradas. Então, é isso que tem que estar tem que estar presente no debate, e o time que a gente torce, pouco importa. Eu tenho certeza que o paulista tem essa visão, porque é um povo que investe, trabalha, quer segurança para continuar trabalhando, continuar investindo, e é isso que vai permear o debate. Olha, silêncio na TV Globo. Silêncio total. Senhor Márcio França, senhor João Dória, estão vendo só como que se trabalha? Com honestidade, com resultados. Aliás, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas já tem total capacidade para ser o próximo governador. Inclusive, eu farei campanha para que Tarcísio seja o nosso governador de São Paulo, já adianto aqui. Assim como Bolsonaro, presidente, é óbvio. Tem feito muito mais que o PSDB nas últimas décadas. Fez muito mais do que o senhor João Dória nos 4 anos em que permaneceu no poder. Fez muito mais do que a turma do Márcio França já fez aqui pelo estado de São Paulo, pela capital paulista.
O ministro Tarcísio Gomes de Freitas mostra-se um homem extremamente preparado, um homem que vai ser extremamente difícil de ser combatido por parte da oposição. E é claro, se você gostou dessa entrevista, já sabe, curta, comente e compartilhe. Até também, não tem nem muito o que acrescentar. Tarcísio Gomes falou tudo, inclusive me deixou até sem palavras. Meu nome é Felipe Lintes, falo daqui do nosso querido e amado estado de São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.